Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta segunda-feira, dia 23 de novembro de 2015. E hoje começando a semana com um tempo meio nebuloso, uma chuva aí realmente não muito forte, mas uma tempestade de raios agora na manhã de segunda-feira. Quem está andando pela cidade aí nesta manhã está vendo aí o céu sendo cruzado por diversos clarões. E o nosso entrevistado hoje é o vereador Marcos Tadeu Sala Sansão, a quem você pode direcionar perguntas, as suas participações e também emitindo aí as suas opiniões em relação aos assuntos que serão abordados nesta edição. Através do telefone 3721-6955, 3721-6955 e também através da rede social no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Lá você pode dar um curtir na nossa página, mandar a sua participação, que é muito bem-vinda, auxilia no nosso conteúdo aqui. Vereador, bom dia, como vai? Bem-vindo. Bom dia, Fábio Zambrano, bom dia, Zé Lauro. Bom dia a toda a população de Poços de Caldas e região, TV Poços, né? Obrigado por ter me convidado mais uma vez, participar do programa. Vamos Figura esclarecer... carimbada aqui, sócio do programa, né? Muito bom, né? Muito bom isso. E vamos esclarecer as dúvidas aí, né, dos telespectadores, o que a gente puder ajudar. Estou de portas abertas. Lembrando que também é bom dia para quem nos assiste ao vivo agora, mas uma boa noite também para quem nos acompanha na reapresentação, que acontece após o Telefatos e também após a meia-noite. Nosso colaborador da ocasião, José Lauro Vieira, pessoa a quem também dedicamos aí nosso cordial abraço fraterno. Tudo bem, Zé Lauro? Tudo ótimo, Fábio, mas tem espaço para melhorar, né? Tem sim. Desejo a todos uma boa semana, com muita paz, tolerância, paciência, esperança e dedicação a esse país que nós tanto amamos, né? Isso mesmo. Paciência? Paciência é bom, né? Que nós precisamos de muita paciência. É uma palavra compreensão. que não é tão usual, né? Apesar da gente sempre gostar de ter mais paciência, mas é realmente uma palavra que pode figurar mais vezes aqui no Jornal do Sul de Minas. Eu acho que seria interessante. É isso aí. Vereador, a questão do lixo, por exemplo, vamos falar da chuva aí agora que a gente está, nesse momento, com um tempo bem fechado aqui em Poços de Caldas. Se cair uma chuva, uma tempestade prolongada de alguns dias, você acha que a questão do lixo, por exemplo, pode influenciar no escoamento da água, pode trazer algum transtorno de maior monta para a cidade? Pode sim, Zambrano, pode sim. Principalmente na contratação dessa empresa, da Vina, foi dito que iam ser desentupidas todas as bocas de lobo ao longo da Avenida João Pinheiro, na cidade inteira. Mas vamos falar aí sobre as bocas de lobo na Avenida João Pinheiro. Elas estão quase em sua totalidade, todas estão entupidas. Isso aí pode causar um grande transtorno na cidade. O enchimento muito rápido dos rios, o rio está totalmente assoreado, que também isso aí era uma das funções da Vina. O rio está totalmente assoreado. Na ponte da Vila Cruz, formou-se uma ilha embaixo da ponte, onde o mato já está batendo embaixo. O mato daqui a pouco ele passa a ponte, de tão grande que está. No começo dessa administração foi falado que essa empresa iria fazer a limpeza, chegaram a noticiar nos jornais, colocaram o trator por um dia dentro do rio e nada foi feito. Isso aí causa um transtorno sério. Agora, outro transtorno, diretamente na coleta do lixo, foi que nós tivemos um tempo atrás, os caminhões de lixo, parece que pararam alguns caminhões de lixo para manutenção e não tinha outro para repor. Então, o acúmulo de lixo, jogar lixo em local que não pode, isso aí causa um transtorno muito grande para a população. E ainda com as chuvas, ainda pode piorar mais. Na matéria de reciclados também, o caminhão que faz a coleta de material reciclável, ele ficou 5 semanas parado na garagem para trocar o freio. Então, quem guardava reciclado em casa, não sei o que fez. Lá em casa a gente estava com uma montanha de reciclado. A sorte é que tem outros catadores que foram lá e a gente cedeu todo aquele reciclado para outros catadores. Mas isso aí influencia demais agora com as chuvas. Se a pessoa jogar esse lixo em local inadequado, deixar o lixo na porta de casa, os cachorros vão, rasgam o saco de lixo, o lixeiro não passa porque não tem outro caminhão
para suprir aquele que está em manutenção, isso aí é um transtorno danado. Isso tudo foi prometido que a contratação milionária da Vina, né, por a contratação por 22 milhões por ano, que é o contrato, falou que eles iriam resolver todo esse caso e infelizmente não foi resolvido. Agora, Sansão, você disse das bocas de lobo da João Pinheiro. Acho que você foi generoso. Fui mesmo, porque tem várias. É porque nos bairros, fazer só uma inclusão aí na sua fala, Zé Lauro, tem a questão das obras, as pessoas vão reformar casas, construir casas nos bairros, faz aquela mistura da massa no leito carroçável, na rua, e aí depois a chuva leva tudo para dentro dos bueiros e entope os bueiros com cimento. É um pouco pior, eu acho. Mas isso também está proibido por legislação proibido de fazer a massa, claro, inclusive depósito de material. E as pessoas, como toda coisa proibida, as pessoas gostam de gosta de tudo que correr proibido, o risco, né? É a dificuldade grande de fiscalização também, né? Eu acho que as bocas de lobo precisam ser conservadas, desobstruídas em todos os bairros, porque isso aí realmente causa um transtorno muito grande, inclusive vem influenciar no trânsito, porque o acúmulo de água nas ruas, né, por causa da não coleta da água de chuva, transtorna o trânsito. E outra coisa também, Sansão, que eu gostaria de fazer essa observação, com relação à limpeza das ruas. A gente nota nos bairros a sujeira, o mato crescendo junto às guias, ao meio-fio nas ruas. Isso não é por conta da prefeitura ou é por conta do proprietário? Não, a limpeza das ruas é por conta da prefeitura. O proprietário, ele fica, a limpeza da calçada dele, a manutenção da calçada dele, é responsabilidade do proprietário. Mas a limpeza das ruas ali é toda da prefeitura, toda ela da prefeitura. A remoção de mato, tudo isso? Sim, A limpeza, remoção dos matos, toda ela por conta da prefeitura. Agora, a questão lá do próprio lixão, vamos dizer assim, né? O que pretensamente poderia ser chamado de aterro controlado e que na realidade é um lixão, também é uma situação dificultosa para o município, afinal de contas já foram feitos alguns acordos com o Ministério Público, os TACs aconteceram, os termos de ajuste de conduta, levando para frente a definição da situação, a resolução do problema, né? Que é a construção de um aterro sanitário com recolhimento adequado de chorume, de metano, cobertura, enfim, né? Essa questão do lixão, ela tem previsão para acabar? Você acredita que, por exemplo, a minha pergunta de a previsão, a gente sabe que pelo TAC vai ser 2016, mas você acredita que pode ser renovado esse TAC? Porque não há tempo, vamos ser sinceros, não há tempo viável para fazer uma obra daquele porte. Não dá. Não, eu acredito que terá de ser renovado. Você entende o que eu falo? Porque não há condição. Não tem cabimento, né? Hoje não tem nenhum indício de nenhuma obra no local. A área também, a área que ia ser construída desse aterro sanitário é ao lado do lixão, mas não tem nenhum indício de começo de obra, de financiamento, nada disso. Então eu acho que vai ter que ser prorrogada esse TAC, porque senão a prefeitura não vai ter a mínima condição de fazer isso, de cumprir com esse termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. Agora, Sansão, um orçamento de praticamente 600 milhões na prefeitura em Poços de Caldas, isso aí proporciona uma manutenção e conservação das ruas, inclusive também a coleta de lixo, sem causar nenhum transtorno à população? Hoje, por exemplo, no problema da economia do país, esse orçamento está comprometido ou está comprometendo essa manutenção de limpeza das ruas? Não, eu acho que isso aí tudo é uma questão de planejamento, né? A prefeitura fazendo um bom planejamento, eu acho que um orçamento de 600 milhões de reais por ano, eu acho que ela consegue fazer esse serviço que é o beabá, né? O serviço básico, pelo menos a limpeza das ruas, isso, a manutenção, tudo eu acho que ela consegue fazer. Eu vi num instituto de pesquisa dizendo que uma renda per capita de R$ 2.500 por habitante, né?
seria o necessário para manter uma cidade em boas condições. Aqui em Poços de Caldas nós temos uma renda maior, que são de R$ 3.500. Então nós temos R$ 1.000 a mais do que eles acham ideal para se manter uma cidade. Então acho que isso aí cabe apenas a um bom planejamento. Não está certo que Poços de Caldas não está nadando em dinheiro, nós temos aí problemas aí com o fechamento de alguns setores dentro da Alcoa, que era a maior mineradora da cidade, era a maior indústria da cidade, mas mesmo assim nós temos turismo, nós temos um comércio muito grande, nós temos outras fontes de recurso. Turismo, né? É o turismo, eu falei, e os serviços todos, né? E nós temos outras fontes de recurso e que daria, com um bom planejamento, fazer o serviço básico de Poços de Caldas, manter Poços de Caldas. E tem possibilidade da gente ampliar, por exemplo, algumas dessas coisas, como, vamos falar turismo, né? O turismo aí, a gente teve nesse final de semana um bom evento esportivo e temos tido reiteradamente finais de semana com uma boa ocupação aí dos leitos da cidade. Nós temos realmente, estamos realmente crescendo no aspecto do turismo. Não sei se por um aspecto natural, se por um estímulo através de propaganda, de mídia, porque também a gente não vê isso acontecer com tanta frequência. De que forma incentivar, estimular, fomentar cada vez mais o turismo? Zambrano, você falou no assunto que eu gosto muito, que é o turismo. Eu sou a favor da terceirização do turismo aqui em Poços de Caldas. Dar o turismo a quem entende, quem sabe fazer, quem vai ficar empenhado em fazer o turismo. Então, a gente vai para uma cidade, vamos para Gramado, que é um exemplo, acho que é um exemplo a ser seguido por Poços. Lá, todo ponto turístico que o turista vai, ele paga, mas ele tem uma retribuição desse pagamento, porque é um local limpo, é um local muito bonito, sempre bem mantido, com atrações novas, então paga com gosto e quando vai embora ainda indica para as pessoas para voltarem. Poços de Caldas a gente tem um turismo que é um turismo gratuito, então hoje a condição do relógio floral, eu vou dar um exemplo, ele não é mais relógio floral, ele não tem mais flor no relógio. Ele acabou todas as flores, então as crianças andam, correm por entre o relógio, já entortaram um ponteiro. Então logo ele vai deixar de ser uma atração turística de tanto que ele foi degradado. Então acho que falta um investimento no turismo. Eu achava que a terceirização seria o melhor caminho. Nós temos o restaurante do Véu das Noivas, restaurante lindíssimo, acho que teria que ser retomado, lá no Cristo Redentor, as termas, eu acho que a gente tem pontos aí que a gente deveria pensar nisso, na terceirização desses pontos, uma parceria público-privada, alguma coisa nesse sentido, e deixar com quem sabe, quem entende de turismo e quem vai pensar nisso aí e alavancar esse turismo, um turismo mais, que vai deixar mais dinheiro aqui na cidade. Ora, Sansão, já não é hora de Poços de Caldas estar pensando em novas fontes de renda, não somente para o município, assim, a arrecadação da prefeitura, como também como um todo de desenvolvimento. No caso, sempre foi focado muito o turismo em Poços. Uhum. Mas não está na hora para a gente, inclusive, como você já disse, incrementar mais esse tipo de turismo, transformando talvez num turismo de negócios e também outras fontes. Turismo regional, né, Zé? Pode ser também, né? Turismo regional é interessante. Fontes, por exemplo, de o agronegócio, tem muitas outras alternativas. O agronegócio, nós tivemos até uma série de eventos ligados à cafeicultura. O turismo de negócios, falta aqui um centro de convenções, que foi uma briga muito grande. Na época, o governador Aécio Neves, ele deu um centro de convenções para Poços de Caldas, não pôde ser feito, entraram na justiça pelo local que iria ser feito, que ia ser lá na Zona Sul, onde seria construído o Paço Municipal, um local distante das casas, tudo. Então, seria feito um grande centro, né, de exposições, de convenções. Infelizmente, nós perdemos isso, porque ficou esse negócio na justiça. Nós fomos recentemente a Belo Horizonte, os 3 vereadores do PSDB, fomos conversar com o pessoal da Codemig para ver a possibilidade de retomarmos isso aí, para trazer para Poços novamente esse centro de convenções. Ele disse que está em pauta, mas vai depender
boa vontade da prefeitura em querer construir no local ou não, né? Se não for construir, o processo já é mais longo, a gente perde isso aí. Mas seria um negócio interessantíssimo essa parte de turismo, de eventos aqui para Poços de Caldas. Ok, é tempo da gente fazer um breve intervalo. Rapidamente voltaremos após o intervalo. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. O que buscamos é a interação entre as pessoas. Da felicidade dos encontros e reencontros, à realização de um trabalho concluído. Há mais de 20 anos no mercado de telecom, aderimos sempre à aplicação de novas tecnologias e na prática de soluções simples e eficazes. Trabalhamos diariamente para oferecer a você e sua empresa uma internet cada vez melhor. Nós somos assim, nós somos para você. Nós somos Ax Telecom. Bem-vindo à Central de Certidões Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central de Certidões. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de Poços e região. Venha para a Central de Certidões. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central de Certidões, o lugar do seu certificado digital. A Pamafer mudou sua estrutura para melhor atender seus clientes. Pamafer, há mais de 28 anos distribuindo aço para construção. Não perca tempo em sua obra. A Pamafer entrega as ferragens armadas ou cortada e dobrada sob medida, gerando uma economia de até 20%. Traga seu projeto. Fazemos orçamento sem compromisso. A Pamafer ainda tem mais: treliças, pregos, arames, telas para alambrado, gabião, varetas galvanizadas para estufa de morango, entre outros. Pamafer, no Trevo do Parque Pinheiros. Telefone 3716-5050. Poços de Caldas. Migoto Joias e Relógios, vendas e consertos, fabricação própria de alianças e com o melhor preço em 10 vezes sem juros. Rua São Paulo 214, Centro, Poços de Caldas, 3537218071. Colégio Nini Mourão. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino de qualidade para um alto desempenho. Equipes de educadores preparados, atividades extracurriculares, infraestrutura completa, material didático com metodologia inovadora, instituição de destaque no Enem 2015, programas estudantis para a formação integral. Venha para o Colégio Nini Mourão. Escolha bem a escola de seu filho. Colégio Nini Mourão. Matrículas abertas 2016. Informações 3729-6520. Eita, colégio bom. Venha conhecer. Itapuã Calçados, mais ofertas, mais vantagens. Só nas lojas Itapuã você encontra grandes marcas com preços arrasadores. Um mix preparado para você com promoções incríveis em produtos masculino, feminino e infantis a partir de R$19,90. Não deixe de conferir. Aproveite também para fazer seu cartão Itapuã e conheça nosso programa de vantagens, aonde você cliente acumula pontos transformando em descontos. Venha nos visitar. Rua Assis Figueiredo, 1080. Itapuã Calçados, mais ofertas, mais vantagens. De volta com o Jornal do Sul de Minas, estamos ao vivo na parte da manhã, à noite tem a reapresentação após o Telefatos, também após a meia-noite. Estamos entrevistando hoje aqui o vereador Marcos Tadeu Sala Sansão, com a colaboração de José Lauro Vieira. Vereador, o senhor é a favor ou contra a privatização da funerária? Eu sou completamente contra. Sou completamente contra a privatização da funerária. Olha, eu falei aqui antes
que eu sou a favor da terceirização do turismo. Sou a favor mesmo da terceirização do turismo. Mas em relação à funerária, eu sou completamente contra. Porque hoje a funerária ela faz um serviço de excelente qualidade com um custo muito baixo para a população. Agora, se a gente for terceirizar isso aí, que hoje não é um problema para a prefeitura, pelo contrário, a funerária dava lucro. Né? A funerária ela tinha uma receita maior do que as despesas. Né? Então, e é fácil de conduzir, eu falo isso porque eu estive naquela secretaria. É uma coisa fácil, tem pessoas competentes lá trabalhando no setor. Então, não se deve privatizar a funerária de jeito nenhum. É entregar um serviço que está sendo feito, muito bem feito, com preço muito baixo para a população, entregar para ser cobrado não sei quanto, né? No momento desse que as famílias estão fragilizadas, elas pagam qualquer coisa. Então, pegar uma empresa privada que pode usar isso aí para gerar lucro, né, que vai ser isso que vai acontecer, gerar lucro diante de uma fragilização da família naquele momento. Então eu sou completamente contra a privatização da funerária aqui no município. Pois é, e teve uma época que disseram que quando havia 2, 3 funerárias concorrentes, havia uma disputa muito grande, inclusive gerando confusões, né? Eu não sou dessa época em Poços de Caldas, mas realmente eu ouvi falar as histórias são tenebrosas, né? Não, a disputa é muito grande, as coisas são até macabras, né? A disputa entre funerárias. Então, eu acho que hoje está sendo feita, é um trabalho muito bem feito, o Zé Clóvis ali em frente à funerária faz um trabalho muito bem feito, as pessoas gostam dele, o Fernal também. Então, acho que as coisas que estão sendo bem feitas, acho que devem ser mantidas. E só modificar o que não está sendo bem feito. Agora, e com relação à tarifa praticada pelo DME, hoje, qual é a posição da Câmara com relação a a Câmara a gente não tem muito o que opinar. Eu fui conversar até no Ministério Público para ver isso aí. A promotora até disse, falou, isso aí vem uma resolução da ANEEL e eles têm amparo todo para esse aumento, então a gente não pode, a gente fica engessado, não tem o que a gente fazer, porque isso aí é uma resolução que vem de cima, né, da Agência Nacional de Energia Elétrica, e eles podem fazer esse aumento. Infelizmente, a gente vai pagando, né, a mais, por isso uma coisa que foi prometida no ano passado, né, foi prometido que a conta de luz não seria reajustada, né? A nossa presidente, enquanto candidata, disse isso. Né? Ela disse um tanto de outras coisas, né? Falou inclusive que o Brasil era a pátria educadora. Mas sem entrar nesses méritos aí, vamos falar de outro aumento, que é o aumento dos combustíveis. Recentemente tivemos também aí a participação da coordenadora do PROCON, que falou que são casos pontuais, né? Os donos dos estabelecimentos, dos postos de gasolina, fazem o aumento sem ter nenhuma obrigatoriedade em relação a isso, né? Não é um aumento oferecido pelo governo, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas nós temos uma reportagem que foi produzida pela nossa equipe de jornalismo. Vamos assistir. De acordo com pesquisa do PROCON, mais uma vez os preços dos combustíveis aumentaram. Gasolina aditivada 4,66%, gasolina comum 3,87%, etanol 8,51%, diesel comum 1,78% e diesel S10 1,98%. Com essa alta constante, a população já começa a perceber a influência dos reajustes em outros serviços. Produtos necessários, básicos para casa, né, com doméstico também, tudo. Acarreta, a gente deixa de comprar as outras coisas para poder abastecer o carro e, enfim, são muitas coisas que podem afetar no nosso dia a dia. Transportes, pedágio, fretes, enfim, e consequentemente os produtos que são transportados. Acaba aumentando tudo, né? O alimento, peça, pneu, aumenta em geral. Tudo acaba crescendo, porque como aumenta o custo de transporte, todos os produtos acabam de alguma forma sendo afetados por isso, né?
Basicamente, eu acho que tudo acaba sendo afetado pelo custo do combustível. De acordo com esta economista, a tendência é essa e vira praticamente uma bola de neve. Nós sabemos que os combustíveis, e aí vem o diesel notadamente, né, é a base que movimenta a parte toda de transporte do Brasil, né? E como o nosso transporte de alimentos, de mercadorias ainda é a base, são os nossos caminhoneiros que estão aí, né? Aumentos dessa natureza acabam repassando para os preços e no final de tudo quem acaba pagando somos nós consumidores. Mas o que chama mais atenção nos reajustes é o acumulado do ano, que passa e muito o valor da inflação calculada em 10,28%. Até este período do ano, a gasolina aditivada teve alta de 19,24%, a gasolina comum 18,04%, o etanol 17,70%, o diesel comum 13,05% e o diesel S10 13,35%. Que existe uma inflação oficial aí que é só para o pessoal, para estatística, mas na verdade a inflação real mesmo é muito mais alta que isso. E o dinheiro está cada vez menor no bolso por conta disso. Muito abusivo mesmo, viu? Como é que você consegue entender que o aumento do combustível só participa de um percentual da inflação? E na verdade não é isso, né? Porque acontece esses aumentos sequenciais, então é complicado. A situação incomoda os comerciantes da cidade. Esse dono de posto afirma que o lucro é cada vez menor e as despesas maiores. Para a gente cada vez é mais difícil, porque eu não quero que aumente. Por que eu vou aumentar o combustível? Está aqui, eu mostrei a nota para você, chegou álcool para mim hoje quase 2,44, não hoje, desde semana passada. É 2,44 só para chegar aqui o álcool. Está vendendo 2,69. Então, a mesma coisa que a bandeira branca compra às vezes mais barato que eu. Não foi eu, não fabrico álcool, não fabrico gasolina, não faz nada. Simplesmente compra para revender e cada vez eu ganho menos. E cada vez você tem que pagar o salário maior, tem que pagar vale transporte, tem que pagar vale alimentação, tem que pagar não sei o quê, tem que pagar IBAMA. De acordo com especialistas, as perspectivas para o setor no ano que vem não são positivas, em decorrência da instabilidade do dólar, da economia e até mesmo da Petrobras. Outros aumentos devem ser repassados ao consumidor. A nossa economia não está apresentando, né, ritmos de crescimento que façam com que haja um volume maior de investimento. O governo está numa situação orçamentária muito difícil e, claro, a Petrobras, ninguém pode esquecer, é uma empresa pública que passa, como já dissemos, por esse momento de muita dificuldade e não vai poder suportar nenhum tipo mais de aumento, né, que venha de fora. E ela vai com certeza repassar e vai autorizar. E esperamos que pelo menos o CID, que é um tributo, não seja aumentado novamente, porque aí sim começa, né, o círculo vicioso que tem nos sido apresentado aí de uma forma que não tem saída. Puxa vida, hein? Realmente é impactante. Um entrevistado ali, o proprietário do posto de gasolina, o Smart, eu acho, falou exatamente que de uma situação que demonstra aí uma configuração hercúlea de um empresário que consegue manter o seu negócio funcionando hoje em dia, né? Gerando emprego, pagando imposto, pagando lá os benefícios para o trabalhador. É claro que para o trabalhador também é muito difícil ir toda semana ou a cada 15 dias ou uma vez por mês ao supermercado e ver as remarcações de preços, né? Porque a inflação atingiu lá as duas casas e quer dizer, a bola de neve está se desenhando, andando, tomando velocidade e agregando cada vez mais, né? O empresário, o microempresário é os que mais sofrem, né? Eles são verdadeiros heróis, porque para pagar os valores de aluguéis aqui em Poços de Caldas, que são gigantes, né? São aluguéis como de cidades maiores, como Campinas. E a taxa de imposto, que é muito grande em cima do empresário, a CLT, que o empresário fica hoje refém dos funcionários. Então, o empresário que se mantém por longos anos aí com as portas abertas aí, eles são realmente heróis. Ok, é tempo de um novo intervalo. Se você quiser participar, 3721-6955,
3721-6955 para quem assiste ao vivo agora na parte da manhã. À noite tem a reapresentação aqui também na TV Poços e você pode participar pela rede social no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e participe. Voltaremos em instantes. Nós estamos crescendo e descobrindo um mundo muito divertido e colorido à nossa volta. A família e a primeira escola são muito importantes para o nosso desenvolvimento. Na escola Curumim, a turma tem muito espaço e atividades incríveis. Gostamos muito. Biblioteca, horta, yoga, balé, inglês, cineminha e muito mais. Faça-nos uma visita e traga seu filho para ser feliz com a gente. Curumim, Rua Potengi, 70, Jardim dos Estados. Para comemorar seus 95 anos, a Carneiro Casa e Construção inaugura em Poços de Caldas a maior casa de material de construção do sul de Minas. Venha conhecer a nova Carneiro Casa e Construção. São mais de 9.000 metros quadrados de área, amplo estacionamento, centro de distribuição no local e mais de 10.000 itens à sua escolha. Compre tudo em até 5 vezes no cartão ou em 10 vezes no crediário. Despachamos para toda a região. Avenida Edmundo Cardilho 2779. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes já todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Vila Mogi, seu café com mais sabor. A Coopama tem muita história para contar. Os frutos desta história colhemos agora. A Coopama hoje é grande e cobre o sul de Minas com a marca do progresso e reconhecimento junto aos principais órgãos de cooperativismo nacional. Nosso caminho foi marcado com trabalho e dedicação. As próximas páginas desta história escreveremos juntos. Coopama, há 71 anos, escrevendo um sonho cooperativista. Mais uma novidade exclusiva e incrível que a IG traz para todos. Produto diferenciado e surpreendente. A praticidade da piscina de fibra de vidro com a sofisticação da pastilha. Fácil instalação e garantia de 15 anos. Moderno e de fino acabamento. Tornando os ambientes ainda mais sofisticados. Com 2 opções de cores. Venha fazer o seu orçamento na IG Piscinas. Avenida Presidente Venceslau Braz, 3100, 3721-3866. Aprendi muito sobre a vida e agora posso dividir tudo isso com o mundo. Aprendi a ser forte e acreditar no futuro. Aprendi que gentileza pode transformar o mundo e que fazer o bem é contagiante. Mesmo com o passar dos anos, nunca esquecemos a nossa origem. O que importa não é a idade, são os valores que aprendemos. E nós aprendemos muito em 100 anos. Colégio Pelicano, valores para a vida. A
Multiplice está há 20 anos no mercado, desenvolvendo a melhor solução em sistemas para a sua empresa, com uma infraestrutura que garante o melhor suporte, o melhor treinamento e a perfeita funcionalidade do seu sistema. Contamos com uma equipe altamente capacitada para melhor atendê-lo. Utilize os nossos sistemas e faça uma excelente gestão de sua empresa. Faça-nos uma visita. Multiplice Soluções em Sistemas. Rua Barros Cobra 581, telefone 3697-0550. Já pensou ter à sua disposição toda a estrutura da Unimed Poços para manter seu diabetes sob controle? Receber a orientação de uma equipe multidisciplinar, com avaliações clínicas periódicas, consulta com nutricionista, acompanhamento continuado e muito mais sem gastar um centavo por isso? Ligue 3729-3300 e inscreva-se no programa de acompanhamento do diabetes. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. De volta com o Jornal do Sul de Minas e temos aqui uma participação de uma pessoa que não deixou o nome, falando que teve um concurso da Prefeitura de Auxiliar de Manutenção Civil em setembro do ano passado e só uma pessoa foi chamada. Esse concurso só foi para angariar fundo para a Prefeitura, vereador? É a pergunta aqui. Para angariar fundo para a Prefeitura, eu não sei se for para angariar fundo para a Prefeitura, se for para fazer a contratação de uma única pessoa, né? Porque parece que a única pessoa que passou nesse concurso é uma mulher para fazer essa função, que é uma função pesada, que é para mexer com... Auxiliar de Manutenção Civil. Auxiliar de Manutenção Civil, inclusive tinha que fazer prova física, né? Porque vai mexer com material pesado. O Zé Lauro pode falar melhor disso, engenheiro civil. Quem ganhou foi uma pessoa já com formação superior, uma mulher com formação superior, e depois ela pegou e ela entrou e parece que ela foi remanejada dentro dos quadros com algum cargo em comissão de caráter restrito, né? Daí ela pôde pegar. Zé Lauro, aí você falou no primeiro momento da paciência, eu peço a paciência para você, porque eu tenho mais algumas perguntas aqui. Esteja à vontade. Grato pela paciência. O João, ele diz que na rua José Benedito Ferreira, no aeroporto, tem um buraco que falaram que iam fechar. E até agora nada de fechar esse buraco. Ele pergunta, esse buraco vai ficar aberto até quando? O ano passado nós tivemos aqui o concurso do maior buraco da Prefeitura, né? Eu acho que já estava em vias de abrir esse concurso novamente, porque nós temos buracos gigantes. Nós temos um ali no Country Club que colocaram até umas placas, picharam as placas, e aí prefeito... nós temos buracos pela cidade inteira que deviam ser consertados. Eu vou fazer indicação de manutenção do conserto desse buraco no final do programa. Eu vou fazer indicação para a Secretaria de Obras para que ela tome providências. Ok, vereador, houve um pedido de informação seu em relação à manutenção de aparelhos turísticos. Falamos do turismo no primeiro bloco, voltamos agora. Logradouros turísticos e aparelhos. Em relação ao teleférico, foi feita alguma resposta sobre a manutenção daquele aparelho? Zambrano, foi feito sim, dada a resposta aí, que eu fiquei boquiaberto com a resposta que foi me dada. De que a manutenção do teleférico é uma manutenção periódica, né? É feita todas as terças-feiras, mas é apenas uma manutenção visual, porque como não tem... Manutenção visual? Manutenção visual. Inspeção visual. Inspeção visual, né? Apenas olhar para ver o que poderia ter algum problema. Porque o que eles disseram, a justificativa foi de que não teriam o manual do fabricante quanto ao maquinário do teleférico, então eles não tinham parâmetro nenhum para fazer essa manutenção. O que é muito preocupante, você não ter um parâmetro para fazer uma manutenção de um maquinário que leva centenas, milhares de turistas aí, movimenta a cidade, né? Mas o Corpo de Bombeiro, ele não tem assim a competência de estar fazendo a verificação também para a questão da segurança? O Corpo de Bombeiro faz a verificação, mas a manutenção tem que ser dada de acordo com
o esquema das máquinas ali, né? Que eu desconheço totalmente. E teria que ser feito aí um engenheiro mecânico, alguma coisa assim, para pelo menos fazer troca periódica de alguns materiais que se desgastam mais rapidamente, para evitar que esse teleférico venha a estragar em dia de movimentação com turistas, né? O que eu me refiro é o seguinte: o Corpo Bombeiro não teria assim competência para talvez até, se for o caso, de embargar a utilização desse ponto turístico? Eu acho que o Corpo de Bombeiro não tem um corpo técnico aqui com engenheiros para fazer. Eu acho que eles têm que recorrer a um corpo técnico para fazer o laudo, talvez o CREA, né? Algo nesse sentido. Porque comprometendo a segurança é o motivo de embargo, inclusive, né? Vereador, na Marechal Deodoro, nas obras que estão sendo realizadas lá pela Prefeitura, em parceria com o DNE, o senhor também fez um pedido de informação querendo saber onde estão as antigas pedras de paralelepípedo que foram retiradas daquele local. O senhor já achou as pedras? Ainda não achei, mas eu vou achar. Eu fiz um pedido de informação bem amplo, né, sobre a reforma da Rua Marechal Deodoro, porque foi uma das coisas que me intrigou ali, que foi motivo de reclamação de vários comerciantes daquela rua, foi a troca dos meio-fios, que são de pedra, que são de todo um patrimônio da cidade, que tem no centro da cidade inteirinha. Na parte mais antiga da cidade, todo o meio-fio é feito de pedra. Hoje não se encontra mais isso. Então, isso aí, qual que é o preço disso aí? Foi totalmente trocado por meio-fios de cimento, que já estão, em grande parte, já estão quebrados. Eles foram colocados... As rodas vão batendo ali e vai e eles foram colocados desalinhados. Tem uma série de problemas na construção na reforma daquela rua. E esses meio-fios foram retirados dali e sumiram. Então, um dos pontos ali do meu pedido de informação é onde que estão, qual o valor daquilo, aonde se pode comprar. Eu quero saber realmente onde que eles foram parar, porque aquilo lá faz parte do patrimônio da cidade e quem retirou vai ter que dar conta, vai ter que voltar para a cidade, sim. O senhor, como legislador, como fiscal das ações do Executivo, se acha com a prerrogativa de embargar alguma obra, por exemplo, alguma coisa assim? Isso aí, Fábio, aconteceu, foram as coisas que aconteceram durante a semana. Na rua Nova Aragem, lá no bairro ali, Nova Aparecida, disseram que eu tinha alguns moradores lá que estavam revoltados com a minha ação, disseram que eu tinha embargado uma obra. E também aqui na pista de skate, falando que eu embarguei a obra. E eu fui lá para verificar isso aí, qual que era realmente o problema que tinha acontecido. Chegando lá, me identifiquei, a moradora estava, uma pessoa que respondia pelo bairro, ela estava assim muito furiosa comigo, dizendo que ela teve a oportunidade, o prefeito foi no bairro e estava fazendo a inauguração de uma academia ao ar livre e que eles levaram o prefeito lá para ver o problema deles, que é um desbarrancamento muito grande que está afetando realmente está afetando várias famílias e pode desbarrancar a rua e o desbarrancamento pode cair em cima de algumas casas. Isso é muito perigoso. E que a prefeitura tinha ido lá só colocado uma loninha por cima. E na ocasião o prefeito disse que eu tinha, que não tinha sido feito porque eu tinha embargado a obra. Eu não tenho esse poder de embargar a obra e muito menos faria, se eu tivesse, eu não faria, visto da periculosidade que está ali, né? Com as famílias ali que estão sofrendo muito. E o que eu fiz foi entrar no Ministério Público contra a contratação da Projeta, que foi uma empresa por 5,7 milhões que foi contratada apenas para fazer projetos. Isso aí já faz muito tempo. Então, por a Justiça achar melhor parar todos esses projetos da empresa Projeta, que é uma empresa de fora. Aliás, não fui só eu que entrei na Justiça, foi a Dismig e o Clube dos Engenheiros de Poços de Caldas também entraram junto comigo. Então, os únicos projetos que Poços de Caldas poderia ter, né, as únicas obras que Poços de Caldas poderia ter, não vão sair. E eles disseram aí, infelizmente, deram essa desculpa de que eu tinha embargado a obra, coisa que realmente não aconteceu. Vereador, grato pela sua vinda aqui hoje, pela participação, pela resposta às perguntas e, sem dúvida nenhuma, desejamos aí uma boa continuidade no seu trabalho,
uma manutenção desse bom desempenho que o senhor tem à frente da Câmara lá, questionando e buscando saber mais exatamente para que possa nos trazer essas respostas, informar aí a população. Grato pela sua participação, grato Zé Lauro também pela sua colaboração hoje, uma boa semana para ambos que estão convidados agora a saborear ali um café Vila Monge comigo. Com muito prazer. Isso aí, eu também desejo a você que nos assiste uma boa semana, felicidades, que ela seja repleta de boas conquistas para todos nós. Amanhã cedo estaremos de volta, um abraço e até lá.